às vezes não funciona. Então muitas coisas eu fui aprendendo no teste, né? Naquilo que não tinha nada te ensinando, não tinha uma formação para isso, não tinha ninguém para me espelhar ou para me ensinar. Eu tinha a menina e o resultado que eu precisava mostrar. Que a Vânia tem uma característica muito interessante, que é ser destemível quando se tem um propósito decidido e claro. Pode vir várias pessoas falar totalmente diferente daquilo que você está seguindo, que você não vai deixar de ir em busca porque você está com o seu objetivo claro, com a sua missão clara, com o seu propósito de vida. Será que eu estou agregando ou não? Então, tanto é que quando eu saí da empresa, né, ele chorou, o meu chefe, né? Porque além de uma funcionária, eu tinha uma grande amiga, né? Olá, empreendedores do Bodega de Negócios, estamos aqui em mais um episódio e hoje temos duas convidadas especiais, né? Uma nova âncora, Andréia, e nossa convidada especial, Vânia, né? Então, a Vânia hoje é especialista em Pilates Kids e a Andréia chega hoje ao Bodega de Negócio como âncora. Uma vozinha aqui mais ou menos, né? Mas tudo certo, né? E queremos dar as boas-vindas, então, à Vânia, né? Que a Vânia é especialista em Pilates Kids. Hoje nós vamos saber, então, da história da Vânia, primeira escola, né? E aí ela vai contar a história dela e nós vamos lá, então, se inspirar nessa história aqui, que eu tenho certeza que isso aqui é uma das profissões, né? Hoje nós estamos falando em terapeuta, parapsicólogo, quiropraxistas, e, enfim, né? Todas essas profissões aí que estão muito em alta hoje, né? Então, Vânia, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Conta pra nós aí como que começou a tua história e de onde vem a Vânia. A Vânia veio de onde? Quem que eram os pais da Vânia? Vamos lá. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite do Bagatinho para estar aqui no Bodega de Negócio. É uma honra muito grande poder estar trazendo um pouquinho do Pilates Kids, né? Uma modalidade tão importante para as nossas crianças e principalmente para o futuro delas. E como ele já perguntou, né, da onde veio a Vânia, né, enfim. Bom, meu nome então é Vânia Dalbello, eu sou natural de Caxias do Sul. Meu pai se chama Ivo Dalbello e a minha mãe Nilva Casagrande Dalbello. Eu vim dessa família, né, uma família humilde, uma família que meu pai era motorista, né, era caminhoneiro. E a minha mãe era do lar, né? Então eu tive o privilégio de ter, né, uma infância onde eu podia viajar com os meus pais, né? Porque eu até comentava que meus pais demoraram para me ter, né? E aí quando eu vim, né, eles tinham, meu pai trabalhava de caminhão, então eu viajei com eles por alguns anos, né? E isso foi uma memória muito importante, um período muito marcante. Eu lembro, inclusive, né, dos momentos que eu passava. Pensa, né, uma criança viajando dentro de um caminhão por todo dia, né? Então eu lembro que quando a gente parava, que abria a porta, a gente eu saía correndo e era uma criança muito ativa, né? E quando parava em alguma blitz, alguma situação que vinha alguma polícia federal e tal, eu corria rapidinho por trás do meu pai, assim, ia lá e já conversava com os guardas, eles dizem, então tá, gaúcho, vai embora. Então, a minha infância foi uma infância muito prazerosa, uma infância que a gente hoje volta, né, as fitas, a gente vê o quanto a gente teve o privilégio de ser crianças, né? O privilégio de não ter tanta criminalidade, de nós termos a liberdade de poder estar brincando, né, sem preconceitos, sem tantos medos, sem tanto bullying, sem tantas coisas, né? E com certeza isso é uma das coisas que, toda vez que eu falo sobre o Pilates Kids, isso é uma das coisas que eu avalio também. Então eu tenho uma irmã, ela se chama Vanielle, né? Eu disse que a ideia dos meus pais, acho que era fazer uma dupla sertaneja, né? Vani e Vanielle, mas não deu muito certo. E desde então, como eu falei, eu sempre fui uma criança muito agitada, muito ativa, muito... não parava muito quieta, né? E aí... Arteira?
Digamos que pra santa não passava, né? E aí o que acontece? Todo mundo dizia pros meus pais, bota ela fazer alguma coisa, ela precisa se movimentar, precisa fazer algo, né? Gastar energia. Gastar energia, né? E aí eu sei. Bota ela descarregar o caminhão. Quase, né? Mas eu adorava, né? Subir no caminhão, enfim. E aí eu sei que eu entrei pra ginástica artística. Com 8 anos, na realidade, eu estudava numa escola que a faculdade da época, né? Elas estavam trazendo uma modalidade que era a ginástica artística. Olímpica na época, né? Então hoje é conhecida como ginástica artística. E aí, como a escola era do lado, os profissionais ali, eles foram selecionar algumas crianças na escola. E aí, quando eles chegaram lá, pediram se alguém queria e tal, e eu disse, eu quero, né? Mas existe algo que é da minha personalidade, né? Eu sempre tive a facilidade e eu tenho isso como nata, que é ser um pouco líder, né? Ter essa liderança. E aí, quando eu levantei a mão que eu queria, aí várias outras pessoas fizeram também. E aí foi pro sorteio, né? E aí eu não fui sorteada. Puxou a turma e aí eu não fui sorteada. Aí eu sei que eu cheguei, fui pra casa muito cabisbaixa, né? E aí eu sei que o meu pai viajando, a minha mãe que tocava, né, as coisas lá em casa, ela disse, não, mas vamos lá que eu vou lá conversar com eles. Aí o meu pai também sempre foi uma pessoa que, além de ser caminhoneiro, ele sempre foi muito articulado, ele sempre foi um caminhoneiro que a gente pensa caminhoneiro, aquele cara barrigudo e tal, não, meu pai sempre foi magro. E ele fazia algumas coisas maravilhistas assim, né? E ele me ensinou de pequena a fazer estrelinha, essas coisas. Eis que eu chego no local, né? E aí a minha mãe conversando com o professor e tal, e ela disse, olha, a gente já preencheu os requisitos, né? A quantidade de crianças, a gente não pode abrir para muitos e tal. Aí eu sei que ela disse, mas é que ela gosta, ela faz algumas coisas, minha mãe é assim, né? Defende a gente. Aí eu disse, então a gente vai deixar ela fazer uma aula teste, né? Então, tudo bem, ela pode entrar. Quando eu comecei a fazer, eles viram que eu tinha habilidade, né? Então eu tinha muito do que o meu pai me ensinou, e eu cheguei lá e algo que a maioria não conseguia fazer, eu já fazia, né? E aí eu sei que eles disseram, não, ela foi muito bem, a gente gostaria de dizer então se ela pode continuar. Eu sei que na época era o Recreio do Cruzeiro de Caxias, estava iniciando com essa modalidade, e eu fiquei por volta de uns 3 meses nessa turminha, depois já passei para outra fase, e aí fui indo até que eu fiquei como uma das atletas que representava o Recreio Cruzeiro, né, a nível nacional, enfim. E aí competi pela ginástica olímpica dos 8 a mais ou menos os 15, 16 anos. Como atleta, né? Então, e fazia o que lá? O que fazia nessa parte da ginástica olímpica? A ginástica artística, né, ela é uma modalidade olímpica, né, onde a gente tem diversos movimentos, e esses movimentos eles são extremamente difíceis de serem realizados, onde trabalha muito a questão do equilíbrio, força, coordenação, enfim. Se a gente lembra agora, a gente teve as Olimpíadas, né, que a Rebeca Andrades foi uma das maiores, né, medalhistas. Então sempre foi um esporte que exigia muito na questão motora, equilíbrio, coordenação, foco e principalmente caiu, levantou. Caiu e levanta. Então eu sempre digo que a ginástica artística ela me moldou muito nessa questão de que não quer dizer que você caiu agora e que você não consegue, ou não quer dizer que você não possa melhorar ou não possa fazer de novo, até conseguir executar. Vencer o medo por várias vezes, alguns movimentos dá medo de fazer, né? Se eu cair, se eu me machucar. Só que esse medo é algo que a gente só tem enquanto tu não consegue realizar. No momento que tu realiza, aquele medo já não é mais medo. Então, eu avalio quando eu falo da minha infância que eu tive realmente a oportunidade de ter alguns pontos que foram moldando, né, a Vânia de hoje, né? Essa questão de persistência, essa questão de não desistir, de continuar, de enfrentar os medos. Então, foi uma infância que realmente hoje eu enxergo ela como muito importante no que eu venho desenvolvendo. E foi aos 16 anos que encerrou, digamos, de certa forma, essa modalidade. E então, após esse período, Vânia, o que foi a virada de chave? Qual foi o caminho que você percorreu? E aí eu sempre digo, né, que um atleta frustrado, né, eu digo frustrado porque
todo atleta ele quer ir uma Olimpíada, né? Só que a gente precisa entender que nem sempre tu vai conseguir alcançar esse fato, né? Então, depois que eu entendi que o meu tempo de ginástica, né, tinha se encerrado, eu pensei em algo que eu pudesse continuar, porque uma criança que dos 8 aos 16, né, treina diariamente 4 horas por dia porque realmente tem amor ali. Então eu quis fazer algo para trabalhar com aquilo que eu gostava. E aí eu fui para a área, né, e aí fiz magistério para aprender a ensinar criança, depois eu fui para graduação, fiz educação física, me formei como profissional de educação física, sempre com o intuito de, eu vou replicar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu amava muito, que era a questão da ginástica. E aí na graduação, na faculdade, os meus colegas sempre me diziam: nossa, Vânia, mas está chegando aí uma modalidade um pouco diferente, que é Pilates, né? E aí alguns me diziam: acho que tem muito a ver contigo. Pensa, isso é uns 15, 16 anos atrás, né? E aí na minha cabeça, na época, né, por isso que eu sempre digo, né, quando a gente não sabe de algumas coisas, a gente rotula. E aí às vezes o rótulo, ele é o mais errado possível. E aí o que eu achava na minha cabeça naquela época, né? Pilates deve ser uma coisa meio chata, meio devagar, porque na minha cabeça agitada, né? Uma ginasta aqui, né? Pra mim, na época, quando eles falavam em Pilates, pra mim eu remetia tipo uma yoga, que no meu caso eu achava devagar, não se encaixava com a minha personalidade. E aí eu dizia: não, nada disso, não, eu não quero essa parte, né? E aí foi que foi se insistindo, alguns colegas repetiam, e eu fiquei com aquilo, aquela voz atrás da orelha, pensando: poxa, mas o que será que eles viram, né? Eis que eu me formo, né, na graduação, enfim, me formo, e aí eu comecei a me dar conta de que eu precisava realmente fazer algo diferenciado. E na época o Pilates, ele realmente era muito novo. E aí eu disse: bom, vou fazer um curso, né? Vou fazer um curso e vou ver o que é e tal, né? E aí tive a oportunidade de vir a primeira formação para Caxias, e aí eu disse: vou fazer. Quando eu fui no primeiro dia, eu saí de lá já dizendo: é isso que eu vou fazer. Por quê? Porque o Pilates, ele tem muito daquilo que eu vivi na minha infância. Muito da ginástica, muito da base do Pilates, né? Os princípios que ele é ancorado, é muito daquilo que fez parte da minha vida. E aí quando eu me identifiquei, eu me reencontrei com algo que, obviamente, que eu não conseguiria mais trabalhar com ginástica por muito tempo, mas que eu poderia contribuir levando, né, qualidade de vida, levando aquilo que eu gostava muito da ginástica, da perfeição, do movimento bem feito, mas que também estava ajudando outra pessoa. E aí foi que eu entrei no próprio Pilates. Mas por que Kids? Por que criança? Eis que nós vamos falar então do Kids, né? Então, continuando a história, né, depois que eu entrei e fiz essa formação, na época, eu já estou pulando alguns anos, tá, da minha vida já para falar do Kids. Ou seja, depois que você acabou seu primeiro ano ali, segundo grau, sim, você estava ali com 16, 17, 18 anos? Eu fui para a faculdade com 19 anos. Por quê? Porque eu fiz magistério. E magistério era 4 anos e meio, porque tinha um estágio, né? Então, eu acabei indo mais tarde para a graduação em virtude de ter concluído essa profissionalização, que era o quê? Aprender a ensinar, né? O que hoje a gente conhece diversas pessoas que sabem muito, mas não sabem passar de uma forma didática aquilo que precisa ser falado, ser ensinado, né? Aí, terminei o magistério. E aí, pensa, eu queria fazer na área de educação física, porque eu queria continuar ensinando aquilo que eu gostava. Só que no magistério a gente não tem várias disciplinas, né? E aí eu tinha que fazer um cursinho para poder, né, tentar fazer um vestibular. E para minha surpresa eu passei muito bem no vestibular. Tinha 50 vagas, eu fiquei em 30ª, né? Então, para uma pessoa que não teve algumas disciplinas, eu fui muito bem. E aí eu entrei na graduação, só que eu vim de uma família humilde. E os meus pais não tinham condições de bancar uma graduação. Então eu precisava trabalhar. Eu trabalhava durante o dia para pagar a faculdade durante a noite.
E teve um episódio que marcou, e vira e mexe eu até comento, que marcou a minha vida foi porque eu já trabalhava porque realmente era necessário, né? Os meus pais, como eu falei, não tinham muitas condições. E a gente ali, por seus 15, 16 anos, a gente quer ter as nossas coisas, né? As nossas maquiagens, as roupas e tal. E aí eu trabalhava durante o dia, né? E fazia, na época, o magistério de manhã. Depois que eu terminei, então eu consegui trabalhar o dia inteiro, que eu tinha passado no vestibular. E aí eu escolhi, né, uma disciplina, um curso que eu tinha condições de pagar, né? Que também não era tão simples. E aí eu fui e fiz a minha matrícula. No primeiro dia, enfim, eles disseram que podiam fazer 3 disciplinas e depois faria como conseguisse, né? Passou o primeiro semestre, eis que eu fui lá para fazer a rematrícula, né, do próximo semestre. E aí eu me lembro que na época até o coordenador do curso, ele já é falecido, né? Ele disse, olha, para fazer a rematrícula, né, vocês vão ter que fazer no mínimo 3 disciplinas. Só que eu não tinha condições de pagar 3 disciplinas. E aí eu cheguei lá, e aí ele falou, enfim, e aí eu cheguei na minha hora de escolher as disciplinas, que na época se escolhia, né? Sim. Ele disse pra mim, infelizmente eu não posso fazer matrícula pra ti. Porque era no mínimo 3. Só que, né, eu tinha entendido, enfim, que poderia ser menos. Aí, eis que eu volto de novo pra casa, né? Com o rabinho entre as pernas, decepcionada, triste. E aí, meu pai viajando, minha mãe em casa, e aí ela me disse o que aconteceu, né? Aí eu contei pra ela. Sabe quando mãe vira leoa? Sim. A minha mãe virou uma leoa. Ela disse assim, o quê? Como que eles não te deixaram fazer matrícula? Onde já se viu? Deixa pra mim. Deixa pra mim. Ligou no, sei lá, não me lembro na época o que era, 0800, Alô Caxias, alguma coisa nesse sentido. E ela disse, onde já se viu? A minha filha, ela trabalha o dia inteiro para pagar a faculdade, e aí chega lá e o coordenador não deixa ela fazer aquilo que ela pode pagar, onde já se viu e não sei o quê. Eu sei que deu maior fuzuê nesse negócio. Passou algumas horas, o coordenador liga lá em casa. Olha, então, eu acho que a tua filha não entendeu muito bem, né? Obviamente, né? Que eu tinha entendido muito bem. Mas a questão de lutar pelo aquilo que a gente quer e ter alguém que também lute pela gente é fundamental. E aí, naquele momento, ele me disse, não, tu pode vir aqui e a gente vai te inscrever, vai te fazer a rematrícula naquilo que tu conseguir pagar e como tu conseguir. E aí eu sei que a partir daquele momento eu fui fazendo, né? Eu demorei alguns anos para me formar, porque realmente não era de uma forma como hoje em dia que os pais às vezes conseguem, né? Alguns, né? Uhum. Mas foi muito, muito batalhado, muito sofrido para conseguir concluir, né? E então isso também é uma parte da minha vida que faz eu relembrar de que não é fácil, né? Nada cai do céu, nada é assim. Às vezes as pessoas dizem, mas isso aqui tem sorte, né? Mas ninguém sabe os bastidores, as dores, os choros que a gente engole para alcançar aquilo que a gente almeja, né? Então isso foi uma das coisas que aconteceram nesse período, mas que me fortaleceu. Então várias vezes eu me lembro, inclusive, que a gente trabalhei num período também numa empresa que me perguntou, né, onde é que foi os trabalhos e tal. Uma das empresas que eu trabalhei era no Manha Bosco, né? Então eu trabalhava na parte de vendas. Na época eles tinham aberto uma loja jovem, que era Loja Brasil, se eu não me engano. Aí eu lembro que eu trabalhava lá, todo o meu salário era só para pagar a faculdade. Voltava a pé para casa para economizar, né, a ficha do ônibus. Então foram períodos, né, de trabalho que hoje eu olho para trás e me orgulho muito de ter passado por tudo isso e ter criado essa casca que a gente diz, né? Que a gente só se torna forte, a gente só não desiste quando a gente tem um caminho e a gente vai superando aqueles obstáculos. Então, foram momentos muito, muito importantes da minha vida. Então, né, você aí que está assistindo e se identificou com essa história, que eu tenho certeza que tem muitos jovens, muitas mulheres principalmente, que se identificou com essa história, né? Eu percebi alguns passos, né? Eu imagino ali que foi, sei lá,
os tempos, né? Tem um negócio assim que é na terapia que dizem que são os 7 em 7 anos. Né? Os ciclos, né? Os ciclos, né? Que você, quando era criança, queria ir para o atletismo, e aí não deu, e aí tal, ficou triste, e a mãe foi lá e pá, resolveu. A ginástica, né? Ginástica olímpica, né? Aí depois foi mais um processo, e aí queria fazer a faculdade e tal, e pá, de novo, mesma coisa, a mãe vai lá e resolve. Né? Então, se é difícil para você, hoje a Vânia é uma profissional qualificada, uma profissional bem-sucedida, beleza. Mas ela também teve os perengues dela. E ela também tem, eu tenho certeza que a Andréia também deve ter os perengues dela, né? Eu também tenho os meus, né? Então, isso é normal. É isso que a gente quer que você entenda, que é normal isso. Só que é exatamente isso, ó. Ela tinha umas características, tipo, ela tinha um propósito, que quando ela queria fazer, ela fazia. Ainda tem. Queria fazer ginástica, não, vamos lá, mãe, eu quero. E a mãe só ia lá porque ela pedia pra mãe. Se ela chegava em casa, não falava nada e tá tudo certo, que é como muita gente às vezes faz, né? Tá tudo certo, não deu, deixa quieto. Não, peraí, vamos resolver esse negócio aí. Liderança, propósito, decidida e sempre, né? Os desafios, né? Os desafios são bons na vida da gente, né? São excelentes, porque eles te moldam, né? E eles separam. Eu sempre digo que as pessoas são separadas no desafio, né? Que a vida ensina, ou no amor ou na dor. E às vezes a dor é o que deixa mais forte para enfrentar os próximos desafios. Então, ter desafios tem que ser algo com um olhar prazeroso, né? De vencer aquilo. E quanto mais tu vence, mais tu consegue perceber que tu é mais do que aquilo que tu pensava, que tu consegue mais, tu pode mais, né? O esporte, ele molda isso. O próprio esporte da disciplina, a disciplina, o esporte, o tipo de esporte. Por exemplo, a ginástica é um esporte que tu nunca chega, nunca termina. Eu digo nunca termina porque, dependendo do esporte, fez o gol, terminou, né? Terminou, fez, sei lá, nadou num tempo recorde, mas é o mesmo movimento. Não, a ginástica sempre tem o mais difícil. Sempre tem o mais difícil. Então, é algo que te desafia o tempo inteiro. Por isso que muitos permanecem por muito tempo. Que tem esse desafio, esse gosto por... Agora eu consegui mais, eu quero mais, né? Essa ambição, que é estar feliz com o que tem, sim, mas sempre olhando mais, almejando mais, sabendo que tu não veio à toa nesse mundo, né? E aí tu me perguntou, né, Andréia, e o que tem a ver o Pilates Kids ali, né? Exato. Quando eu olho para o Pilates Kids, eu enxergo que foi Deus que me preparou. Desde quando eu nasci, e aí eu consigo olhar que tipo, foram fases da minha vida que foram me moldando, me preparando, né? Me desafiando para chegar e fazer algo que até então não existia, né? E da onde surgiu? Então, eu já trabalhava com Pilates, aí eu fiz o curso, né? Me formei, fiz a formação, e aí eu cheguei, na época eu já era casada, inclusive, e disse pro meu esposo, eu vou trabalhar com Pilates. Né? Eu trabalhava numa outra empresa, e aí essa empresa sempre me apoiou também. Eu tive um chefe lá, na realidade ele era um chefe, um parceiro, um amigo, que ele sempre me tratou como uma filha, né? Então eu tive a oportunidade de fazer a graduação, eu podia sair em alguns horários, depois eu cobria os horários, né? A gente sempre teve um relacionamento muito legal, inclusive quando eu cheguei para trabalhar lá, ele não tinha feito faculdade, e eu disse, eu acho que era legal de fazer, quer que eu vá lá te inscrever? E aí eu que inscrevi ele para fazer o vestibular, enfim, e aí na formatura dele ele até agradeceu, então foi alguns anos que eu trabalhei ali, né, o tempo que eu fui fazendo a faculdade, que também me mostraram como que é ser um proprietário de um negócio. Onde eu trabalhava numa área que eu era secretária, eu digo que era bombril, eu era secretária, era RH, eu era financeira, e isso foi uma escola para mim, porque eu aprendi muitas coisas. Eu vim da área de educação física. A área de educação física tu não aprende gestão, tu não aprende finanças, tu não aprende RH, mas lá naquela experiência eu fui tendo pequenos pinceladas de algumas coisas que hoje fazem a diferença, né? E aí, nesse período que eu trabalhei nessa empresa, eu fiquei por 10 anos e eu fui até me formar na graduação, né? E eu cheguei e aí eu tive uma conversa com o meu chefe na época que eu disse, olha, eu sei que a empresa não é muito grande,
ela é uma empresa mais familiar. Eu acho que até onde eu vim, até onde vocês conseguem, né? A partir de agora, eu acho que se alguém tiver que tocar, é a tua filha, né? Que ele tinha uma filha e tal. Sim. E eu vou tocar minha vida, eu vou seguir aquilo que eu estudei, que eu batalhei, né? Pra me formar. E aí, juntando tudo isso, meus colegas falando do Pilates, eu já entendendo que dentro daquela empresa eu tinha chegado no auge daquilo, não, dali pra frente seria mais uma questão da própria sucessão. Eis que na época começou a pingar, né, no computador que eu trabalhava, algumas propagandas do Pilates. E aí eu fiquei pensando, não, deve ser alguma coisa, né, porque... Sinal. Deve ser algo que tá querendo me mostrar, porque meus colegas falando. Eu já tô meio insatisfeita porque eu sei que daqui não vai mais sair nada, né, como a gente diz. E agora vendo essas propagandas, pensa, né... eu já vou fazer esse treco aqui, vou ver o que dá. E foi aí que eu me inscrevi e fiz a formação. Terminando a formação, eu cheguei e disse pro meu esposo, que daí eu já era casada e tal, eu quero trabalhar com isso. Eu vou fazer isso. Na época, coitados, né? A gente recém tinha casado, a gente ainda tinha conta de casamento, tinha conta de faculdade. E aí e a gente também não tinha uma renda muito boa na época. E aí ele disse, tá bom, tu quer fazer, mas então tu te vira, porque... O resto do valor que a gente tem aqui é para pagar as contas. E aí, mais uma vez ali no teu asterisco ali, eis que eu não tinha dinheiro para abrir o estúdio, né? Porque quando eu fiz a formação, eu entrei no adulto primeiro, né? Até porque não existia a outra. E aí tem todos os aparelhos para comprar, investimento alto. Era um carro zero na época, né? E aí eu não desisti. Eu liguei lá no lugar... E eles não faziam por muitas... tinha algumas condições. E aí eu pedi para falar com o pessoal do financeiro, falei o que estava acontecendo, expus, sabe? Eu acho que quando a gente é verdadeiro naquilo que a gente faz, as portas se abrem. E aí eu disse, olha, eu tô começando agora, eu tô tal... Aí eu sei que eles fizeram, tipo, em várias prestações para pagar. E aí foi que eu disse, então desse jeito eu consigo. Porque daí que eu pensei... Eu trabalho meio turno lá no emprego e de noite eu começo a trabalhar com o Pilates, né? Porque eu não podia jogar tudo pro alto, eu tinha que pensar como que eu iria administrar, e é aquilo que eu aprendi lá. E logo em seguida já começou a se pagar, né? Então eu trabalhava o dia inteiro na empresa, de noite eu trabalhava de novo com aquilo que eu enxergava que era um caminho para mim, que eu precisava entrar nesse caminho. E aí foi até que depois eu engravidei. Aí eu tive que largar a empresa, porque daí eu tive que escolher, né? Acabei escolhendo ficar com a minha família, com a minha filha e com o estúdio, né? E aí foi que, um certo dia, eu estava dando aula, né? Para os meus alunos, e tinha uma aluna minha, o nome dela é Lirane, e aí ela já fazia Pilates comigo, ela tinha vindo porque ela tinha uma dor na coluna, ela tinha um início de hérnia, e a gente foi trabalhando e ela estava bem. E aí um certo dia ela chegou meio cabisbaixa, com um olhar meio triste. E para quem trabalha com movimento, a gente toca muito nas pessoas. E o tocar faz com que as outras pessoas tenham segurança. E tu conhece muito a pessoa pelo dia a dia, pelo tempo. E eu percebi que ela não estava muito bem. E aí eu sei que eu perguntei para ela, o que aconteceu, Liliane? Tudo bem, né? E aí ela me disse, olha, Vânia, não tá tudo bem. Eu disse, pronto, meu Deus, o que aconteceu, né? Disse, olha, eu tô voltando do ortopedista pediátrico, que ela tinha a filha dela, né? Da Luana, a filha dela era a Luana. Ela tinha 9 anos na época e ele me disse que ela com 15 anos vai ter que fazer uma cirurgia de coluna. E eu tô muito preocupada, ela falou. Aí eu fiquei, né, assim, tipo, um cara de paisagem, né, ali tentando, né, consolar e tal. E aí eu sei que ela olhou bem nos meus olhos, assim, eu sempre chego assim, ela olhou bem nos meus olhos e ela disse assim pra mim, mas Vânia, se o Pilates Kids é tão bom pra mim, eu tinha dor, eu já não tô com dor, eu vejo tanto resultado, não dá pra fazer com ela, não tem o que fazer com ela. E naquele momento foi a pergunta que eu não tinha respostas. Por quê? Porque se hoje o Pilates Kids é novo, né? Olha, pensa há 10 anos atrás. E aí, naquele momento, né, eu já era mãe, e a gente, quando se torna mãe, vira leoa, né, que nem a minha mãe era, e eu entendia ela, eu disse, então,
Eu não sei como, eu não sei o que, por onde começar, mas eu vou te ajudar, eu disse para ela. E aí foi que eu disse que Deus me preparou. Porque daí quando eu comecei a me dar conta, eu sabia ensinar, porque eu tinha feito magistério. Eu sabia os desafios, o que as crianças gostavam, porque eu tinha sido atleta. Eu sabia sobre movimento, sobre desenvolvimento, porque eu tinha feito uma graduação. Eu sabia sobre Pilates, porque eu tinha me graduado. Só que isso era muito confuso na minha cabeça. Hoje, né, depois desse tempo, ficou muito claro. Mas na época a ideia era o quê? Era ajudar aquela mãe. Era ajudar aquela criança que teria que ter uma cirurgia. E para quem está assistindo, ela tinha início de escoliose. E a escoliose, ela é escoliose idiopática, ela normalmente aparece em crianças. E é quando a coluna vai para o lado, né? Então tem para frente, que é a hipercifose, né? Tem quando a barriga vai lá para frente, que é a hiperlordose. E a escoliose é quando ela fica para o ladinho, né? Então ela tinha um leve desalinhamento, porém, o que o médico viu? Ele viu que aquela projeção daquela curva, né? Daquela início de escoliose, ela vai aumentando, é natural que vá aumentando, porque não é feito nada, não era feito nada, não tinha exercício nenhum, não tinha conhecimento nenhum. E aí ele projetou, olha, se agora com 9 ela tá com, sei lá, 10 graus, com 15 anos ela vai estar com 30, 40 graus e aí não tem o que fazer, tem que ir para cirurgia. E aí, só que falar isso para uma mãe, ela não tinha noção do que era. Eu sei que ela trouxe os exames, não é a minha área do Pilates, não é reabilitação, mas é trabalho mais nessa linha de fortalecimento e prevenção, é prevenir. Então, por exemplo, 10 graus de escoliose ainda não é considerado uma escoliose, mas ela vai se tornar. E aí eu sei que eu comecei a trabalhar com ela, e aí é muito comum que as pessoas às vezes fazem, né? E eu também ensino essa metodologia para outros profissionais, e é muito comum quando eu converso com profissionais que trabalham com Pilates, eles têm a mesma linha, né? Eles pensam o seguinte, eu vou facilitar os movimentos, eu vou dar umas brincadeirinhas e vou dizer que é Pilates. Só que não funciona. Por que não funciona? Porque eu tentei fazer dessa jeito que era o mais intuitivo possível. Aí eu percebi que aquilo que funciona para o adulto não funciona para a criança. A necessidade de um adulto não é a mesma da criança. Aquela criança que estava comigo, ela tinha uma necessidade que não era a mesma da mãe. Então, às vezes funciona, mas às vezes não funciona. Então, muitas coisas eu fui aprendendo no teste, né? Naquilo que não tinha nada te ensinando, não tinha uma formação para isso, não tinha ninguém para me espelhar ou para me ensinar. Eu tinha a menina e o resultado que eu precisava mostrar, né? E aí eu fui. E aí, o que acontece? Eu fui vendo o que funcionava. Aí eu percebi que os exercícios dos adultos não funcionam porque não é para criança. Os aparelhos não foram projetados para criança. As molas dos aparelhos não têm a resistência que é necessário para uma criança. A criança precisa da ludicidade, precisa do desafio, precisa das... Isso alimenta a criança, e ali dentro daquele contexto da metodologia do adulto não funcionava para ela. Então eu fui vendo várias coisas que eu via que não funcionava. E aí até um dia que eu disse assim, poxa, se esse jeito não funciona, eu preciso pensar como que eu posso fazer para que funcione. E aí que eu me dei conta que eu tinha bagagem. Eu só precisava buscar, né, tudo aquilo que a minha vida foi me trazendo. E aí eu comecei a entender que eu precisava montar um método. Eu precisava fazer de um jeito que fosse bom primeiro para a criança. Porque se a criança não gosta daquilo que está sendo feito, ela não vai. E se ela não vai, por mais que os pais queiram, por mais que precise, ela não tem resultado. Porque ela bloqueia, ela trava. Então, foram pontos de vivências que eu fui desenvolvendo. Bom, como é que eu faço para se tornar legal? Como é que eu faço para a criança não querer ir embora? E aí eu fui me lembrando de coisas que eu vivi como atleta, como criança, que me disseram, olha, eu gostava disso, isso me encantava. E aí eu fui entendendo que precisava ter realmente algo que fosse específico para a criança. Não podia ser uma adaptação. Porque a adaptação é aquilo, né? Esse copo, por exemplo, ele é de vinho. Mas eu posso colocar uma espumante? Posso, mas todo mundo vai ver que não é para espumante. Então é aquela história. O adaptar é suprir uma necessidade num período pequeno, mas não pode ser sempre daquele jeito. Então foi dali que eu comecei a perceber
esses pontos e aí desenvolver essa metodologia que hoje se chama Pilates for Kids, né? P4K, que é a siglinha dele, né? Que realmente eu consegui ver na própria Luana que funcionava. Passamos 2 anos. E criou teu próprio método. Aí criei meu método, implementando nela, ela foi o meu laboratório, né? E aí eu percebi que a gente tinha alinhado a coluna dela. Então aquela projeção do médico não se concretizou, por quê? Porque teve uma intervenção, teve um ensino, teve algo que foi feito e aí ela não precisou fazer cirurgia. Passamos o tempo dela, eis que eu percebo que não existia só uma líder no mundo, né? Não existia só uma mãe desesperada, mas existem diversas mães desesperadas. E isso nós vamos saber depois. Nós vamos saber depois. No próximo bloco. No próximo bloco. Então agora eu quero lembrar que algumas coisas, pontuar algumas coisas, né? Não importa, né? Tu viu que mas vamos pontuar aqui algumas coisas. Por exemplo, o Giovanni, né? O Giovanni da Paulo Pisos tu conhece, né? Da Paulo Pisos, que também esteve aqui, ele e o pai dele. Também um episódio onde nós falamos de sucessão. E ele falou, ele hoje como empresário, vários negócios, ele teve restaurante, tem o Apollo Pisos, teve outros empreendimentos também, loja de persianas e tal. E ele falou que tudo isso ele aprendeu no atletismo. Que ele foi campeão brasileiro, campeão gaúcho várias vezes, de ciclismo, né? E então aqui, ó, mais uma vez, para quem gosta de futebol, para quem gosta de qualquer esporte, enfim, né? Tira o bom desse esporte ali, que é a disciplina. E a disciplina faz com que ensine várias coisas na vida. E foi aqui então que ela se inspirou para criar o método, né? E fazer com que esse método funcionasse. Ou seja, lembranças daquilo que ela gostava e aplicou depois no profissional dela. E não é só isso, né, Bagatini? A Vânia também, além de ter o método For Kids, que é Pilates para crianças, ela também pensou em expandir esse conhecimento, sendo uma palestrante muito bem conhecida na área, que nós também vamos saber depois. Mais um spoiler. E por coincidência, né, nós tivemos ontem, né, numa palestra lá, vamos falar o nome aqui do Geraldo Rufino, né, que ele falou ali das mães, né, que ele falava bastante das mães e tal, né, que nós devemos ouvir as nossas mães, as nossas mentoras, né, as nossas mentoras. E aqui a Vânia pontuou, eu pontuei alguns pontos, né, aonde que a Vânia sempre toca e falou várias vezes, né. Primeiro a mãe, que é o que todos os empreendedores de sucesso eles comentam, eles sempre mencionam isso, honrar pai e mãe, entendeu? Quem tudo ensinou, né? Nós devemos honrar, né? Depois ela falou bastante em Deus, né? Deus, fé, eu acredito nisso e tal. Isso é muito bom. E trabalho, são 3 pontos cruciais. 3 pilares, né? Que nós precisamos e nunca devemos nos esquecer desses 3 pilares. Então você aí, que tá achando que a vida tá difícil, ou acha que as coisas não estão funcionando como a gente quer, tudo bem, entendeu? Dificuldades a gente viu, que todo mundo tem, e realmente todo mundo tem. A Vânia teve, a Andréia teve, eu tenho, e esse é o caminho. Nós não podemos jogar a toalha, né, cara? E manter esses pilares acesos. E agora eu vou levantar porque eu quero falar dos nossos patrocinadores, né? Dos nossos patrocinadores que vestem o Bodega de Negócio. O primeiro, então, Malhas Gedon. Ó, Malhas Gedon ali, ó. Estamos de colete aqui. Coletinho. Então, Malhas Gedon, nosso patrocinador, master, né? Casa de Carne dos Amigos. Como é que tava a carne aí, Bruno? Excelente, muito maravilhosa. É isso aí, graças a Casa de Carne dos Amigos, aí. Nosso amigo Joel, um grande abraço aí. Desejamos todo sucesso e muito churrasco nessa tua vida. Cabo do Sol, nosso vinho aí, Cabo do Sol, vinho maravilhoso. O que achou, André? Um brinde a Cabo do Sol. Vinho maravilhoso, Cabo do Sol. Grande abraço para a família Passarinho. Aí, Grande Hotel da Londres, nosso amigo Tarcísio, grande abraço aí, Rede de Hotéis da Londres. Você está convidado, não é necessário ser hóspede.
para usufruir de um café da manhã delicioso lá, quer levar a família lá de manhã lá, bora lá, café colonial maravilhoso. Tem restaurante também aberto ao público de quartas a sábados. Então, bora lá no Hotel da Londres, grande Hotel da Londres. Febracis, Vânia, Fabrício, nossos grandes amigos aí, maior escola de treinamentos da América Latina, maior escola de negócios da América Latina. Então, bora conhecer. E agora, em novembro, nós vamos ter o Método CIS. Para quem não conhece, lá, busca lá nas redes sociais, lá, Paulo Vieira ou Febracis RS. Tem que conhecer. Nikkei, nosso amigo Nikkei, Mercado Nikkei, grande amigo ali, nosso parceirão ali do Bodega de Negócio, nosso primeiro patrocinador, né? Junto com a Casa de Carne também, Casa de Carne dos amigos ali, foram nossos primeiros patrocinadores. Multimóveis, nosso grande patrocinador aqui. Aqui eu quero lembrar, então, agora eu acho que é a hora, me alcança o livro ali. Por favor. Multimóveis, ali nós temos, então, ó, vai ser lançado o livro do Bodega de Negócios e nós vamos registrar um pouquinho de cada história de você, nosso patrocinador, nosso entrevistado aqui. Nós queremos colocar um pouquinho de todos os setores, né? O moveleiro, o metalúrgico, a indústria, o comércio, a parte da saúde, serviços, né? E o título vai ser, ó, Empreendedorismo em Teruir da Serra Gaúcha, histórias inspiradoras. E aqui nós temos a nossa chamada, né? Grandes histórias inspiram jovens empreendedores. Esse é o nosso propósito. Todo mundo que tem um propósito, às vezes fica muito mais fácil a gente trabalhar, a gente fazer um trabalho, né? Então aqui nós queremos ter a história de vocês. Então você que é nosso patrocinador, talvez, o nosso entrevistado, que vai estar assistindo isso, lembra daquele trecho que você acha que é de fundamental, é importante que todo mundo saiba? Então, lembra desse trecho ali e manda para nós o Bodega de Negócio que nós vamos registrar aqui. Ok, esse livro aí vai ser o ó. A regra, nosso amigo Elias Paludo. Eita, Elias Paludo também, tem um episódio dele ali que foi fantástico, é um cara sensacional. Progin que agora tá de cara nova, agora a Progin se modelou, tá mais de 180 máquinas, mais de 1.200 alunos. 24 horas agora, nós fizemos o comercial deles lá, né? A primeira academia 24 horas aqui da Serra Gaúcha. E aí nós temos Auto Tradição, concessionária Volkswagen, Júlio, nosso amigão lá também, de Paulo Galeto, nós temos 2 episódios da de Paulo Galeto, do Emiliano, foi um dos primeiros, e depois do Paulo Jeremias. A história dos dois é fantástica. Grande abraço para os 2 amigos aí também. Elevatos, nosso amigo Guilherme, gente boa pra caramba, um cara sensacional também. E Elevatos que trabalha com sistema de segurança 24 horas, monitoramento 24 horas. Hoje, Tramontina, vamos falar das grandes empresas aqui da região, aqui, os grandes condomínios, casas de alto padrão, então, tudo controlado aqui pela Elevatos Sistema de Segurança. Impulso Bento, a melhor metodologia que eu conheço até hoje de ensino de escola, Impulso Bento. Grande abraço, Maristela. Grande abraço, Josemari. Também tivemos 2 episódios aqui com a Maristela da Impulso e com a Josemari aqui da Impulso Bento. Maristela, Caxias. Josemari aqui em Bento Gonçalves. Inclusive as minhas filhas estudam na Impulso. Muito bom, é isso aí. Comprovo. E o filho do Vini aqui também estuda na Impulso Bento e o Vini diz que o crescimento, o desenvolvimento é fantástico. Escola diferenciada. Muito diferenciado. E grandes amigas, né? Então, e falando nisso, falando em grandes amigas, a Maristela é tua amiga, a Cíntia Buzin é tua amiga. Pois é, tu viu? Conheço algumas, né? A Cíntia Buzin teve aqui também, história fantástica. A Cíntia Buzin que fez todo mundo aqui chorar, né? Quer saber por quê? Vai lá assistir o episódio lá, você vai saber. Nós estávamos em 5 e a Maristela. Ela contou a história, os 5 ficaram chorando e ela firme. É uma história muito legal. Verídica. O episódio, verídico, sim. E o episódio dela, assim, ó, é fantástico. É inspirador mesmo. Pensa uma loira bonita, assim, linda, numa empresa com 120 funcionários, só homens numa metalúrgica. Imagina! E ela aqui, ó, braço forte.
Como diz ontem na palestra, né? Quem manda é sempre quem, né? Sempre a mulher, né, cara? Mas tem uma história aqui que ela não contou aqui, mas a amiga dela contou aqui pra nós, né? Os caras jogavam futebol com os caras, por isso que os caras tinham medo dela, né? Jogava melhor que eles. Vou fazer uma fofoca aqui, então. Ó, Cíntia, foi ela que contou essa fofoca. Sinto muito ou não, né? Ou não, né? Era uma habilidade que ela também tinha. Aí que tá, né, cara? Por isso que ela... É uma grande profissional, grande empresária. Pronto, tá aqui, ó, então, liderança. Liderança, né? Também. Liderança, ela disse, tu vê que coincidência, né? No meio do futebol, no meio dos homens lá, ela foi colocar em prática isso aqui na adolescência depois. E ela jogava, na realidade, na época, ela era a única menina que jogava no meio dos meninos, né? E então, de certa maneira, e ela jogava muito bem. Então, ó, viu? Não é à toa que ela foi a líder da uma empresa só masculina. E a Márcia também, tua amiga? A Márcia também é minha conhecida. Tá logo, então todas as amigas. Não quer nem feijão preto, né? Que tal, isso aí, né? Feijão preto. E foi assim, ó, no episódio da Maristela, depois veio a Cíntia, aí eu falei, né, porque nós temos uma Maristela aqui também, que as duas são bem parecidas, né? É líder disso, é empresária, não sei o que lá do sindicato, e a mulher é fera, né, cara? É da Multimóveis aqui também, né? A Maristela Long. Então nós temos duas Maristelas ali que estão lá. Ela vai vir aqui também, logo ela tá aí. E na época, quando a Maristela falou da Cíntia, depois falou da Josi, depois falou... Eu digo, não adianta, né, cara? Mulher que anda de Mercedes tem amiga que anda de Mercedes, né? Não adianta, né? Mulher alto padrão tem que andar com mulher de alto padrão. Que legal. Mas então, apresentados nossos patrocinadores, depois a gente entra na tua história profissional, tua história direta ali. Mas eu quero saber uma coisa agora. Claro, faz as perguntas, isso. Né? Tu falou um pouquinho ali do teu patrão. Eu queria saber essa pergunta aqui, que eu acho que é muito importante. E para os jovens, principalmente, nessa época que nós estamos vivendo aqui, qual que é o sentimento que você tem pelo teu ex-patrão? O que você tem a falar deles? Eu tenho muito a agradecer a ele, né? Porque na realidade eu aprendi muito lá e eu aprendia ganhando, né? Que eu era funcionária. Então eu acho que tem duas maneiras da gente passar pelos lugares. Ou a gente passa passando, ou a gente passa deixando uma história e deixando também algo a contribuir. Conforme eu te mencionei, nós tínhamos um relacionamento muito de quase pai e filho, assim, muitas vezes eu também colocar as minhas visões referente à empresa e diversas vezes ele ponderar e dizer, não, acho que tu tem razão, né? E diversas vezes ele também, né, me instruir como profissional, ó, isso que tu fez, acho que tem que ser desse outro jeito. E uma das coisas que eu sempre falo é que a gente vem, né, e voltando às nossas origens, a gente sempre tem os valores. Aqueles valores que a gente tem de família, aqueles valores que estão dentro da gente. E quando a gente encontra as pessoas que têm os mesmos valores, dá match, né, dá essa conexão. Então, por exemplo, uma das coisas que para mim é um dos meus valores é a questão de ser verdadeira, né? Todo mundo me diz, a Vânia é a verdadeira, né? Ela fala, tem que falar. Também sou uma pessoa que não gosto de coisas de qualquer jeito, as coisas têm que ser bem feitas, né? Se tu diz que tu é a profissional tal, então haja como tal, né? Então não adianta eu vir aqui falar uma coisa e daí o pessoal entra nas redes sociais, tá, mas cadê a Vânia que disse que era profissional de pilates, que trabalhava com isso, daí não tem nada. Então tem coisas que eu acredito que são valores que eu tive de família e que se conectaram, né? Principalmente com os lugares que eu fui trabalhando, de fazer... eu sempre pensava, poxa, se fosse eu a dona do negócio, será que eu iria gostar que o meu funcionário fizesse isso? Será que eu estou agregando ou não? Então, tanto é que quando eu saí da empresa, né, ele chorou, o meu chefe, né? Porque, além de uma funcionária, eu tinha uma grande amiga, né? Então, obviamente, foi um choro de felicidade, que a gente sabe que a pessoa vai, mas, por um outro lado, eu saí com o sentimento de dever cumprido, de ter feito o meu melhor, de sair... Tanto é que às vezes até volto lá e tenho uma abertura de conversar. Então eu acho que a gente sempre tem que pensar que a gente vai construindo, né, parcerias durante a nossa vida. Um dia a gente pode ser funcionário, outro dia tu pode ser o proprietário e outro dia tu pode estar lá embaixo de novo. Então sempre faça da sua vida algo que não te envergonhe, né? Algo que tu tenha orgulho de dizer, olha, eu fiz isso, eu faço isso. E tá aqui para qualquer um ver, né? Que a gente não tenha nada a esconder. Então acho que isso é uma das coisas que eu
que o meu pai sempre dizia era que as pessoas podiam fazer as coisas erradas, mas que ele jamais ia deitar com a consciência pesada, que ele ia dormir, né? Então acho que isso é um dos valores que eu sempre tive e que eu carrego e que eu tenho certeza que esses lugares que eu passei, né, eu consegui deixar um pouco desse tipo de valor que hoje em dia, infelizmente, às vezes se perdem, né? Meio escassos. E nesse percurso todo, Vânia, que você já compartilhou conosco hoje, Sim. Teve algum obstáculo pessoal ou algo que te fez algum momento pensar, não, eu preciso parar e ir para aquilo que eu tenho sonho de realizar, que é onde você está hoje? Teve algo que te ajudou? Algum obstáculo que naquele momento você poderia pensar e dizer assim, não, aqui acabou, não, agora eu vou seguir esse caminho. Então, eu acho que a vida, ela dá diversos momentos de decisões. Eu acho que em diversas situações eu tive que optar por onde eu quero ir. E para mim sempre essa definição de opção da onde eu quero ir, ela tem que estar associada àquilo que eu acredito que seja o meu propósito, aquilo que eu vim para, e hoje eu entendo que eu vim para fazer, né? Então, se isso não faz sentido para mim, muitas vezes acaba indo para um outro lado, eu já não opto por isso. Mas assim, de imediato, assim, pensando, eu tive alguns momentos da minha vida que eu tive que escolher. Por exemplo, nesse momento que eu terminei a graduação, eu podia escolher continuar lá na empresa, né, já estava num salário razoável, mas eu via que aquilo não era aquilo que o meu coração batia, não era aquilo que fazia eu ter essa vontade de continuar, né? Então, no início, quando eu comecei com o Pilates Kids há 10 anos atrás, não foi tão fácil, não foi tão simples, porque começar algo, difundir algo que ninguém sabe o que é, que não tem, que ninguém faz, que não existe, é muito difícil. A gente tem que ter muita persistência. Muitos nãos, às vezes, né? Eu já recebi não na cara de profissional que disse, isso aí não vai agregar nada, eu tenho que ensinar outro tipo de coisa para as crianças. Então, isso é algo que muitas vezes faz a gente repensar. Será que é mesmo isso? E aí nada como uma boa noite de sono e realmente colocar as ideias e enxergar, não, mas é isso que eu quero. Teve uma situação uma vez que uma pessoa me disse assim, Vânia, o Pilates Kids é muito novo, as pessoas não sabem, não conhecem. Quem sabe tu faz outra coisa, tu trabalha com outro tipo de Pilates. Eu disse, não, eu não quero isso, porque eu me realizo como profissional, sabendo que eu estou fazendo algo bom. A criança se realiza porque ela faz algo que gosta e dá resultado, e o pai e a mãe ficam mais felizes ainda. Por quê? Porque, poxa, eu estou fazendo algo para o meu filho que eu não tive quando eu era pequeno, que não existia e hoje eu sofro com as dores que ninguém me explicou, né? Então, hoje a possibilidade de projetar uma criança para algo que realmente vai mudar a vida dela é o que me encanta, é saber que é uma pessoa que eu vou ajudar, mas eu já estou ajudando aquela pessoa. E eu sempre digo, quanto mais coisas boas a gente faz, mais o universo volta, né? E a gente diz que volta em diversas formas, mas tudo que tu faz volta. Então, eu sempre tenho essa linha de pensamento, de fazer o melhor que eu posso para as pessoas que estão junto comigo nesse momento. Você veja, Bagatini, que a Vânia tem uma característica muito interessante, que é ser destemido quando se tem um propósito decidido e claro, né? Ela pode vir várias pessoas falar totalmente diferente daquilo que você está seguindo, que você não vai deixar de ir em busca, porque você está com o seu objetivo claro, com a sua missão clara, com o seu propósito de vida. Por isso que é importante a gente se questionar muito também essa questão do propósito. Tu sabe, André, teve uma época da minha vida que eu pensei se eu era persistente ou se eu era teimosa. Porque daí, às vezes, nada conspirava para aquilo, mas eu insistia com aquilo. E aí tu começa a se dar conta que, poxa, será que eu realmente sou teimosa ou sou persistente? Mas daí tu consegue enxergar que se tu tem resultado, é porque tu foi persistente. Se tu não tem resultado, aí tu foi teimosa. Batendo é algo que não resolve ou que não vai para frente. Então, esse tipo de aprendizado que a gente acaba passando na nossa vida faz a gente, inclusive, entender, poxa, ainda bem que eu não desisti, né? Ainda bem que eu continuei, né? Ainda bem que quando eu decidi, sei lá,
não ouvir a minha voz que dizia, Pilates deve ser uma coisa chata, não, e ver que, não, vou ouvir os outros, vou testar, eu vou ver o que vai dar com aquilo que eu quero implementar, então, são nessa linha. Muito bom. E aqui, então, eu acho que a gente encerra em alta o nosso primeiro episódio e eu acho que a mensagem principal, além da disciplina ali, né, eu acho que eu levo o ser verdadeiro. Ser verdadeiro hoje é fundamental para qualquer profissão, aonde você esteja. Porque hoje você pode simplesmente compartilhar o teu espaço de trabalho com um colega teu, tal. Ele pode ser mais empreendedor, menos empreendedor, a gente não sabe, né? Mas se você for verdadeiro com ele, quem sabe amanhã uma empresa, 2 empresas, 3 empresas, na 5ª empresa, aquele teu colega que estava do teu lado ali, hoje ele é empreendedor, ele é dono de uma empresa e você vai lá buscar uma oportunidade de trabalho. E aí, como que você vai chegar nele se ele sabe que você era um colega ruim ou que você não era um cara verdadeiro, que você não era um cara que vestia a camisa da empresa? Eu não vou querer esse cara aí para trabalhar na minha empresa, né? Então, em alto grau, nós acabamos esse 2º episódio aqui e não percam o 2º episódio. Valeu!